Esse com certeza é um dos temas que mais causam dúvidas nos alunos durante os estudos, e essa confusão acontece por um motivo muito simples que eu vou explicar para você nesse vídeo, tá? Hoje você vai saber quando usar corretamente cada um desses verbos, né? Cada uma dessas palavras, e claro, no final do vídeo vai ter a nossa atividade para garantir que vocês realmente aprenderam todo o conteúdo, vale? Mas antes de começarmos, eu tenho um recado super importante para vocês. Prestem bastante atenção, tá? Seguinte, bastante gente me mandou mensagem dizendo que não conseguiu participar da Semana Black que nós fizemos agora na terça-feira, né? E por conta de ser realmente uma condição especial, eu resolvi abrir uma última oportunidade, última mesmo, tá? Para você que quer aprender espanhol comigo, mas que não conseguiu aproveitar essa condição especial aí de Black Friday que nós fizemos, tá? Uma condição nunca feita antes na história da nossa escola. Todos os detalhes dessa promoção eu vou te revelar na próxima terça-feira, às 19h30, horário de Brasília, tá? Em uma aula ao vivo. E além de conhecer o desconto incrível que nós preparamos, nessa aula eu vou te explicar quais são os 5 pilares de aprendizado que eu utilizo no meu método Vale e que vai fazer com que você aprenda espanhol até 10 vezes mais rápido do que nos métodos tradicionais. Para participar da aula ao vivo, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp, tá? É lá que você vai receber o link exclusivo para entrar na aula, beleza? Mas afinal de contas, qual é a diferença entre o verbo haver e o verbo tener? Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou André Siviero, professor e fundador da escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Bom, vamos lá, pessoal. Conforme eu comentei no começo desse vídeo, muita gente confunde o uso desses dois verbos, né? É uma dúvida realmente muito comum. E na verdade a culpa é nossa, tá? A culpa é de nós brasileiros por essa confusão. Porque em português nós temos o costume de usar o verbo ter para tudo, né? Por exemplo, eu viro para você e pergunto, onde tem um ponto de ônibus? Ou sei lá, tem alguma lanchonete aqui perto? Ou seja, tudo é o verbo ter, né? Já em espanhol, eles separam entre posse, tá? E existência ou necessidade. O verbo tener indica posse, ou seja, tudo aquilo que é seu, dela, dele, enfim, posse, né? E o verbo haver você vai usar no sentido de existência ou quando você precisa fazer algo, tá? Então, se a gente pegar esses mesmos exemplos que eu dei agora há pouco, em espanhol você usaria o verbo haver e não o verbo tener, né? Você não tem um ponto de ônibus, certo? Ele não é seu. Você, na verdade, quer saber se existe um ponto de ônibus. Por esse motivo, usamos o verbo haver. E o mesmo acontece com o segundo exemplo que eu dei agora há pouco. Você pode até ter uma lanchonete, né? Se você é dono de uma lanchonete, aí tá ok, tá? Você poderia usar o verbo tener, porque ela é sua. Mas acredito que a grande maioria não tem uma lanchonete, certo? Então, na verdade, você quer saber se existe uma lanchonete perto. Então, usamos o verbo haver. Agora, se você quer falar, por exemplo, minha mãe tem o cabelo loiro, sei lá. Nesse caso, o cabelo é dela, certo? Indica posse. Então, usamos o verbo tener. A frase em espanhol ficaria: Mi madre tiene el pelo rubio. Conseguiram entender a diferença? Eu vou dar mais um exemplo de frase aqui, usando aí o verbo tener para que fique bem clara essa diferença para você. Se eu quero falar, por exemplo, que eu tenho um cachorro de cor branca, sei lá, como que ficaria essa frase em espanhol? Ficaria: Yo tengo un perro de color blanco. O cachorro é meu, certo? Ou seja, indica posse. Então, nesses casos, usamos o verbo tener. Acho que agora ficou mais fácil de entender, né? A gente ainda vai fazer a nossa atividade para ver se você realmente entendeu mesmo essa explicação. Eu vou dar também mais alguns exemplos de frases para vocês, tá? Mas antes de continuarmos,
se você tá gostando desse vídeo, se você gosta dos conteúdos que nós trazemos aqui com muito carinho para vocês, aproveite e já deixa o seu like, tá? Não custa nada, né? Eu sempre falo isso. É gratuito deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? E ativa o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que aparece por aqui, tá bom? E se você quer mais dicas de espanhol, também me segue nas redes sociais no @vocêfalando-espanhol, que também tem bastante conteúdo bacana por lá. Vale? Agora eu vou dar mais alguns exemplos de frases usando os verbos tener e haver para ficar ainda mais claro toda essa teoria inicial, né? Até porque quem me acompanha sabe que eu gosto mesmo é da prática, né? Sem muita enrolação. Então vamos lá. A primeira frase é a seguinte: Mi hermana tiene muchos juguetes. Os brinquedos são dela, certo? Indica posse, né? Portanto, usamos o verbo tener. Segundo exemplo. En mi casa no hay ordenador. Então, esse hay aqui tá no sentido de existir, né? Não existe computador na minha casa. Terceiro exemplo. Creo que todavía hay lugar para ti en mi vida. Então aqui, mais uma vez, o hay tá colocado no sentido de existir. Ainda existe lugar para você na minha vida. Vamos ver um último exemplo antes de irmos para a nossa atividade. El cantante tiene una linda voz. Então, nesse caso, a voz é dele, certo? Indica posse. Portanto, usamos o verbo tener. Ficou melhor agora com os exemplos? Acredito que sim, né? Então, vamos descobrir se você realmente entendeu a diferença entre esses dois verbos. Vamos fazer a nossa atividade de fixação, aquela que vocês adoram, né? Então, como é que vai funcionar? Eu vou colocar a frase aqui na tela, tá? E eu vou deixar alguns segundinhos para vocês pensarem se o certo é usar o verbo haver ou o verbo tener. Vale? Vamos lá então. A primeira frase já está aparecendo aqui para vocês, né? Você acha que o certo é o verbo haver ou o verbo tener? Bom, o correto é o verbo haver, né? Porque não indica posse. Ele está indicando uma necessidade. Ou seja, você precisa trabalhar muito para comprar a casa, certo? Então usamos o verbo haver. Segundo exemplo de frase. E aí, o que você acha? O correto é usar o verbo haver ou tener nesse exemplo? Bom, aqui o correto já é o verbo tener, né? Porque a bicicleta é do meu avô, é dele. Ou seja, indica posse. Próximo exemplo. Vamos lá, vou dar alguns segundinhos aí para você pensar. O correto aqui nesse caso, mais uma vez, é o verbo tener, né? Porque o dinheiro é dela, ou seja, indica posse. Vamos fazer mais duas frases, vamos lá. E aí, nesse exemplo que eu estou mostrando agora, qual verbo você acha que é o correto? O certo aqui é o verbo haver, né? Existe um caderno em cima da mesa. Vamos fazer a última, vamos lá. Então, indica posse? Não, né? Indica existência. O que existe, o que tem em cima da mesa. Então, usamos o verbo haver. E aí, como é que vocês se saíram na atividade? Ficou claro para vocês a explicação? Deixa aqui para mim nos comentários, tá? E não esqueça, se você quer participar do nosso valor promocional de Black Friday, o que chamamos aí de Semana Black, né? Clica no link que tá na descrição do vídeo, vem pro nosso grupo de WhatsApp e aproveite simplesmente a melhor condição da história da nossa escola, ¿vale? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.